quero próxima página. Esse governo é bom de fazer encomenda. Está ali. Olha só, 3 pessoas poderosas do INSS. O ministro Onyx no centro. Do lado dele, o senhor Abraão, que veio aqui depor semana passada e foi preso por essa comissão. Do lado do senhor Abraão, o senhor Oliveira, que foi ministro indicado pelo Onyx, o depoente. Foi presidente do INSS indicado pelo depoente. Porque assim ele mesmo disse aqui, o Oliveira. E do lado também o senhor Rolim, que diziam que era o conhecedor do INSS, da Previdência. 3 figuras poderosíssimas atendendo com todo carinho o senhor Abraão. Será que estavam discutindo a possibilidade de 2 federações, confederações de pescadores artesanais, poderem fazer a CT? Uma exceção à regra, somente para uma categoria que eu falei na semana passada, porque logo na sequência... O senhor está pedindo só para o senhor repetir os nomes, por gentileza. Eu só peço que aí ele está... Presidente, eu estou terminando meu raciocínio. Vou pedir para ser agora o presidente interromper. Mais um minuto. Deputado Alencar, por gentileza. Aqui, né? Pois não, deputado, por favor. Obrigado. Só o senhor Rolim está na frente do senhor Oliveira, ali na diagonal. O indicado e o querido conhecedor do INSS, como disse aqui o depoente. Então, e olha só, e aí foi na lei 14.441, isso foi antes do senhor Onyx deixar o ministério. E nesse mesmo ano, veio para cá e foi aprovada uma lei criando a exceção para que 2 confederações de pescadores pudessem assinar o ACT. E assim foi assinado pela CBPA, que roubou milhões de pescadores nesse país, aposentados e pensionistas, lesando, enganando, fraudando documentos e registros de associados. É muita coincidência, mas ali estão os dados, os documentos e os fatos, demonstrando que de eficiente compromisso com a ética aquele governo não tinha nada. O senhor mesmo disse há pouco que tomou conhecimento de descontos indevidos à gestão anterior. Por que não mandou investigar? Aliás, quando o servidor do INSS foi ameaçado de morte, a Polícia Federal arquivou. O senhor ministro Moro recebeu o documento e não fez nada. Aliás, depois saiu do governo dizendo que aquele governo não era para investigar, não era sério, porque inclusive era para proteger a família envolvida com a milícia. Esse é um ex-ministro que disse textualmente, e os documentos são claros, Vossa Excelência confessou que vocês sabiam que tinha irregularidades no desconto. Pegue o vosso depoimento, se lembrar, há pouco. Mas não fizeram nada para combater. Vem falar de uma MP cujo senador dessa comissão do PL apresentou a proposta para acabar com a revalidação, ser 0. Isso lá na MP de 2019. E vocês não tomaram nenhuma providência e o governo, em 2022, sancionou a lei que acabou com a revalidação, isso no governo anterior. Esse não é compromisso com a ética, porque se sabiam, deviam agir com muito mais firmeza no combate à corrupção. Mais uma página, por favor. Esse é o montante da Unibap, e vê que ela cresce em 2022, de 2021 de 5 milhões para 2022, 40 milhões. A entidade que seu filho é advogado e representou por um bom período. E assim ela aumenta 56 e 22 e 62 e 24. Por fim, a última página, mais 2. Rapidamente, aqui tem um histórico das doações eleitorais do senhor Felipe Gomes, dirigente da MAR, que também assinou na época que o depoente era ministro. Mais 30 segundos para concluir, presidente, por favor. Que assinou o ACT na época que o depoente era ministro, e ele, que é genro do senhor Nelson, que dizem que doou para pedido do sogro, podemos esclarecer isso aqui adiante, e ali tem várias outras coisas, 60 mil reais, e assim foi doado pelo senhor Felipe, para concluir uma página tirada das contas eleitorais, próxima página, por favor. Obrigado. Está lá, Felipe Macedo Gomes doou 60 mil reais e no dia 30/9. Sabe o que aconteceu no dia 30/9? Ele assinou o ACT no dia 9/8, na época da gestão do ministro Oliveira, indicado por Vossa Excelência ao presidente Bolsonaro, como o próprio Oliveira falou aqui em depoimento. E logo na sequência veio uma doação generosa para a vossa campanha e depois Vossa Excelência disse que não conhece.
Parabéns, presidente, eu não tenho dúvida alguma. Sabe do quê? Sim. Que o governo anterior não tinha ética, não tinha responsabilidade, não tinha compromisso com a Constituição e deixou a roubalheira comer solta. Quem mandou investigar, parar os descontos, foi o presidente Lula e devolveu, em respeito aos aposentados, o dinheiro roubado. Foi não. Bom, primeiro, a questão da constitucionalidade do governo não tem nada a ver com o que aconteceu, porque é um processo interpretativo. A esquerda brasileira e o PT procuraram a exaustão qualquer problema no nosso governo e não acharam. A questão jurídica que envolve o processo recente, eu considero que, do ponto de vista judicial, não para de pé. O senhor sabe que eu tenho razão. Mas é conveniente para a situação atual. Por outro lado, quando o senhor me fala do Covid, o senhor está falando do governo que comprou 600 milhões de doses sem um problema de corrupção. Sem um sobrepreço. Agora, o senhor pensa bem, porque eu fui respeitoso apesar das suas agressões. O senhor só precisa me ouvir, só isso. Eu jamais vou lhe agredir. Entendeu? Porque eu tive muito tempo nessa casa e vou voltar o ano que vem. Eu lhe garanto isso, nós vamos encontrar aqui para fazer o debate. Senhor presidente, eu peço pela ordem da Vossa Excelência, os representantes do PT são muito competentes em pedir respeito por parte dos colegas, do próprio depoente, mas quando é o oposto, eles praticam aquilo que eles denunciam. Pois não, Excelência. Interrompem, ofendem, tumultuam. Então eu peço a Vossa Excelência, com o poder que tem, com a investidura de presidente, que faça valer as regras, também no sentido inverso. Pois não, a presidência está atenta, Excelência. No mundo todo, em nenhum país do planeta durante todo o Covid, apesar de todos os embates, os problemas que essa doença trouxe, em nenhum país do planeta se acusou o presidente do país de responsável por morte, só no Brasil, com o apoio da mídia amiga. Isso é fato. Como o nosso governo já foi demonstrado aqui, eu não vou mais perder tempo, porque o senhor está repetindo a mesma coisa que o deputado Paulo Pimenta me disse. Então vamos de novo. Se valer para o Covid o que aconteceu com os aposentados, ninguém deseja isso. Eu perdi muitos amigos para aquela doença trágica. Muitos. Se a escala foi para mais de 4 milhões de pessoas agregadas às entidades e permitida pelo seu governo que o senhor defende, que desviaram dinheiro. O senhor imagina, se o PT tivesse ganho a eleição de 2018, o tamanho da perda de vidas no Brasil, porque a gente conhece a competência do governo Lula, 1, 2, e estamos vendo aqui agora no 3. E se o senhor lembrar da senhora que estocava vento, a gente sabe como é que ela terminou. E por que ela terminou? Porque ela estava destruindo o Brasil, que nem os próprios filiados ao partido, mais equilibrados, queriam que ela fosse mantida no governo. Então, eu estou aqui trazendo para o senhor a mesma avaliação política que o senhor me fez. Não me meça pela regra petista, eu estou muito longe dela. Eu os conheço desde 1987. Quando os senhores chegaram em 88 na Prefeitura de Porto Alegre, eu fui um adversário muito duro, reconhecido por Tarso Genro, por Olívio Dutra, mas sempre respeitoso. Eu conheço os métodos, eu conheço a forma. Então, esse tipo de assaque que o senhor simplesmente joga no ventilador é tradição. Acuse os outros, isso é um dogma marxista, acuse os outros do que você faz. Nós não fizemos. Deputado Coronel Crisóstomo com a palavra. Atenção, Rondônia. Senhor presidente. Pois não, silêncio, por favor, na sala, por gentileza. Olá, Rondônia. Olá, Brasil. Por gentileza, silêncio, senhores.